Bom dia a todos. Quero agradecer a oportunidade que foi me dada nessa primeira sessão aqui de fazer uma oração. Eu queria convidar todos que ficassem em pé. E nesta oração nós vamos pedir que o Senhor venha dar a cada um sabedoria, graça e discernimento para fazer o melhor para a nossa população. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela oportunidade de estar reunidos aqui. E nesse momento, esses homens, essas pessoas, está aqui também a vereadora que o Senhor escolheu, que o Senhor permitiu que estivesse assumindo, para que fizesse o bom andamento desta cidade. E que tudo que for resolvido aqui seja para o bem da população. Sabemos que o amor tem se esfriado e muitas coisas estão deixando passar na nossa sociedade. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor levantou a cada um destes homens para fazer a diferença. E eu quero pedir a Tua bênção sobre eles, a saúde, a força, o vigor, e que o Senhor venha dar a sabedoria, porque Tu és a própria sabedoria, e o entendimento para que tudo que for realizado seja para o bom andamento, para a cidade de Caldas Novas, para toda esta população ser abençoada através das mãos destes homens, destas pessoas que o Senhor colocou, dessas autoridades, e a Tua palavra nos ordena a orar por essas autoridades, e por isso aqui estamos nesta manhã, pedindo a bênção do Senhor para eles, e que de agora em diante, tudo que for traçado, que for projetado, a Tua palavra diz que os planos são feitos pelos homens, mas a resposta certa vem dos Teus lábios. Então que o Senhor venha dar as respostas certas a eles, e pedimos a Tua bênção e a Tua vitória, em nome de Jesus. Amém. Que Deus os abençoe, em Cristo Jesus. Bom dia, pessoal. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e convido o vereador Antônio Marcos Tomatinho para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Isaías 65, versículo 14. Eis que os meus servos cantarão por terem o seu coração alegre, mas vos gritareis com tristeza de ânimo e uivareis pelo vosso quebrantamento de espírito.
prosseguimento, solicito ao primeiro secretário da mesa que faça leitura do projeto de lei complementar do Legislativo, número 001/2013, que revoga as disposições em contrário e dispõe sobre o plano de cargo e salário dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. Antes de mais nada, bom dia a todos. Muito obrigado por vocês terem vindo, nos prestigiar e acompanhar de perto o nosso primeiro trabalho legislativo em 2013. Esse projeto, ele é um pouco volumoso. Eu vou ler aqui o preâmbulo, as disposições preliminares, e depois eu peço ao senhor presidente, que possa distribuir aos demais pares, aos demais colegas, a cópia desse projeto. Tá bom, presidente? Projeto de lei complementar número 001/2013, de 1º de janeiro de 2013. Revoga as disposições em contrário e dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e salários dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Título 1º, disposições preliminares. Artigo 1º, ficam revogadas as resolução e leis complementares anteriores que dispõem sobre o plano de cargos e salários da Câmara Municipal de Caldas Novas. Artigo 2º, fica criado o plano de cargos, carreiras e salários da Câmara Municipal de Caldas Novas, que passa a obedecer à reestruturação estabelecida nesta lei e nos anexos que a integram. Artigo 3º, este plano de cargos, carreiras e salários constitui instrumento de gestão da política de pessoal da Câmara Municipal de Caldas Novas e está fundamentado em princípios que visam assegurar a administração legislativa municipal e aos servidores do órgão o desenvolvimento de suas competências e atribuições com eficiência, eficácia e efetividade, objetivando a qualidade dos serviços prestados à população e à Câmara Municipal. Artigo 4º. O presente plano compreende os cargos de provimento de servidores efetivos comissionados, a estrutura de salários e também o plano de carreira dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. Conforme solicitado, todos já estão com o projeto de lei. Encaminho o referido projeto de lei complementar para as comissões para os devidos pareceres. Palavra concedida. Eu queria cumprimentar a todos os vereadores, a todos aqueles que estão nos prestigiando aqui nesse primeiro trabalho nosso, nessa primeira sessão, ou segunda sessão, a primeira foi de posse. E queria até explicar, não só para os vereadores, mas também para aqueles que aqui vieram, que com o aumento do número de cargos, do número de vereadores, de 10 para 15, também aumentaram o número de assessores. E esses assessores ainda não estão regulamentados por lei. E esta lei aqui está incluído os assessores de vereadores. Para que 5 vereadores não fiquem prejudicados sem os seus assessores, porque a lei ainda não está aprovada, eu gostaria de pedir e colocar em votação que nós antecipássemos as sessões de amanhã e depois, devido à urgência, porque eu sei que quanto mais demorarmos, 5 vereadores acabarão ficando prejudicados, porque alguns já têm os seus assessores, os 10, e 5 estão sem. Então, devido à urgência dessa matéria, eu gostaria que, para que 5 vereadores não ficassem muito mais prejudicados do que os outros, eu gostaria que colocar em votação para saber se vocês concordariam em anteciparmos as 2 sessões que seriam amanhã e depois. Submeta ao plenário a questão de ordem de antecipação das sessões formulada pelo vereador Gilmar Engenheiro. Os que forem favorável,
permaneça como se encontra. Os que forem contrários, fiquem de pé. Aprovado por unanimidade dos presentes, as sessões ocorrerão na sequência dentro de 5 minutos. Declaro encerrada a presente sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão, que ocorrerá em 5 minutos. Deus, eu declaro aberta a presente sessão extraordinária e convido o vereador Arlindo Ceará para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e em seguida ouviremos o hino nacional. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E que lugar seria o do meu descanso? Porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Dando prosseguimento, solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura dos pareceres ao projeto de lei complementar do Legislativo, número 001/2013, que revoga disposições em contrário e dispõe sobre o plano de cargo e salário dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, o projeto de lei complementar do Legislativo número 001/2013 revoga as disposições em contrário e dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. Vereador relator Arlindo Ceará. Relatório. Senhor presidente, o relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, cumprindo as suas disposições regimentais dispostas no artigo 83 e seguintes, expõe que a matéria em exame revoga as leis anteriores e institui o novo plano de cargos e salários da Câmara Municipal. É o relatório. Parecer. O projeto de lei complementar em referência revoga as disposições em contrário e dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. Do ponto de vista da juridicidade, tal projeto de lei complementar atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. É o parecer. Sala das Sessões do Paço Legislativo Martinho Palmerston, aos 7 dias do mês de janeiro do ano de 2013. Assina relator vereador Arlindo Ceará. Parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou
unanimemente pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei complementar do Legislativo número 001/2013, na forma do parecer do senhor vereador relator. Sala das Sessões do Paço Legislativo Martinho Palmerston, aos 20 dias do mês de agosto do ano de 2012. Presidente, Círio Junqueira, vereador, relator Arlindo Ceará e membro, vereador Cirlande de Paula. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia. O projeto de lei complementar do Legislativo número 001/2013 revoga as disposições em contrário e dispõe sobre o plano de cargos e salários dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. Vereador relator Cirlande de Paula. Senhor presidente, examinados os aspectos orçamentários financeiros do projeto de lei complementar municipal em referência, verifica-se que as previsões contidas na proposição atendem às necessidades previstas, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. É o nosso parecer. Sala das Sessões do Paço Legislativo Martinho Palmerston, aos 7 dias do mês de janeiro do ano de 2013, assinam presidente Anderson da Concreta, relator Cirlande de Paula e membro Tony Marcos Tomatinho. Coloco o referido projeto em primeira discussão. Em primeira votação. Votação nominal de A a Z. Vereador Antônio Marcos Tomatinho. Aprovação. Arlindo Ceará. Claudinho. Senhor presidente, bom dia a todos. Meu voto é pela a aprovação. Edinaldo da Saúde, meu voto também é pela aprovação. Geraldo Pimenta. Gilmar Engenheiro. Aprovação. Marinho da Câmara. Pela aprovação. Marcos Primo. Aprovado. Vereador Marim Pires. Vereador Rodrigo Lima. Pela aprovação. Vereador Saulo Inácio. Vereador Cílio Junqueira. Vereador Cirlande de Paula. Pela aprovação. Vereador Anderson da Concreta. Pela aprovação. Quero agradecer aqui a presença de todos e que nas próximas sessões vocês venham participar conosco aqui das sessões. Muito obrigado. Vereadora Zelinha. Sargento Arlindo. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Declaro encerrado a presente sessão e convoco os vereadores para a próxima sessão, que ocorre em 5 minutos. Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão extraordinária e convido o vereador Claudinho para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e, em seguida, ouviremos o hino nacional. Adquiri servos e servas, e tive servos nascidos em casa. Também tive grande possessão de vacas e ovelhas, mais do que todos os que houve antes de mim, em Jerusalém. Amém. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, o verão coberto
Todos de posse da ata da segunda sessão, coloco a mesma em discussão. Em votação. Ata aprovada por todos os vereadores presentes. Dando prosseguimento, o projeto de lei complementar do Legislativo, número 001/2013, que revoga as disposições em contrário e dispõe sobre o plano de cargo e salários dos servidores da Câmara Municipal de Caldas Novas. Já aprovado em primeira votação, coloco o projeto em segunda e última discussão. Tá bom. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, apenas para esclarecer a opinião pública e também dando seguimento à transparência que se pretende na implantação desse novo trabalho da Câmara Municipal de Caldas Novas na legislatura 2013-2016, apenas explicar que as alterações aqui são pontuais, apenas no sentido de que, por força de dispositivo constitucional, a Câmara Municipal aumentou o número de vereadores para essa legislatura. Nós tínhamos 10 vereadores e a Câmara, então, passou a contar com 15 vereadores. Evidentemente que os cargos de assessoramento técnico e também do gabinete do vereador, ele não ficaria aqui prejudicado 5 pares desta casa. A adequação desse projeto, ele inova apenas no sentido de garantir a igualdade e criar a estrutura administrativa necessária para atender a demanda com o número de vereadores agora dessa legislatura. Então, apenas isso, o esclarecimento é importante e agradeço a atenção de todos. Votação nominal. Dizer A. Vereadora Zelinha do Sargento Arlindo. Vereador Anderson da Concreta. Senhor presidente, ainda em prazo do período regimental, eu fiz uma solicitação pela ordem. Exijo que seja cumprida. Durante o período de discussão, eu pedi pela ordem e o presidente deu prosseguimento na sessão sem atender minha reivindicação. Só para me entender e esclarecer o plenário, o senhor pediu uma questão de ordem ou o senhor pediu a palavra da discussão? A palavra para a discussão. Ah, tá certo. Palavra concedida. Em primeiro lugar, senhor presidente, demais pares, público presente, queria cumprimentar a todos e dizer que um dos detalhes que hoje aconteceu nessa Câmara, e eu acho que a Câmara, por uma questão de resgate da imagem dessa Casa de Leis, deve preservar e exigir que aconteça no futuro, e uma das coisas que já foi, inclusive, muito criticadas pela população, foi justamente essas sessões feitas todas em um único dia. Mas é importante salientar, a título de informação para a população, que esta matéria, ela tem que ser sancionada pelo prefeito, e por se tratar de uma matéria de caráter de extrema urgência, já muito bem colocado pelo vereador Arlindo do Ceará, da sua necessidade, então, a título de esclarecimento, essas sessões hoje elas foram votadas em caráter de emergência. E a título de informação para a população, nós vamos depois nos reunir, todos os vereadores, nas próximas sessões, para evitar que essas sessões sejam feitas todas em um único dia, a não ser que sejam também em caráter de extrema urgência, como foi nesse caso, porque muitas pessoas sempre criticaram a Câmara por fazer sessões em um único dia, sendo que os vereadores, na maioria dos casos, têm apenas 5 sessões por mês. Obrigado, presidente. Peço a palavra. Concedida. Eu queria agradecer aqui a presença de todos, dizer que foi muito bem colocado pelo vereador Rodrigo Lima, e também esclarecer um outro detalhe, esse pedido foi feito para que essas sessões fossem todas hoje, e eu queria esclarecer uma coisa. Eu sei que a população muitas vezes criticava isso, a gente encontrava com pessoas na rua criticando que o vereador trabalha pouco e de repente resume a sessão, eram 3, são 2, e também esclarecer um outro fato, além da urgência que nós temos,
para que não haja injustiça com alguns vereadores, porque 5 vereadores ficariam prejudicados, essa é a urgência que nós estamos querendo aqui, também dizer para vocês que toda sessão extraordinária, antigamente ela era paga, hoje nós não recebemos. Nós estamos aqui, estamos à disposição, qualquer momento que formos acionados aí, estaremos aqui, seja no período de férias ou em qualquer outro horário. Eu sei que os vereadores estão dispostos a isso, e todos estão dispostos a trabalhar, e uma coisa que me alegrou muito, eu quero dizer aqui perante todos os vereadores, é essa união dos vereadores, essa amizade que nós temos ali, nós reunimos ali, todo mundo, um conversando com o outro, alegre, cada um dando a sua opinião, respeitando a opinião do outro, e eu tenho a certeza que isso deve permanecer na nossa Câmara. Muito obrigado. Peço a palavra, senhor presidente. Concedida. Antes de mais nada, mais uma vez, bom dia a todos aqui presentes, né? Em relação ao que foi dito pelo nobre companheiro Rodrigo Lima, em que em anos anteriores se fazia 1, 2, aliás, até 3 sessões num único dia, né? É porque naquela época, a gente sabe muito bem, a Câmara era composta, na sua grande maioria, por empresários que tinham a Câmara como umbigo. E, na verdade, essas pessoas, no primeiro momento, sempre estavam atentas aos seus negócios pessoais. E a Câmara em segundo, terceiro plano. Por isso que elas mesmas decidiam realizar essas sessões num único dia. E eu acho importante que a gente possa realizar, né, as sessões, não de uma forma que a população mais tarde venha nos criticar, porque o que se observa é que o povo de Caldas Novas está depositando uma confiança muito grande nessa atual gestão. E outro detalhe que nos chama atenção, conversando, né, ao longo dos anos com as pessoas de Caldas Novas, é que nós possamos nos reunir futuramente e discutirmos o horário das sessões, porque no período da manhã, infelizmente, muita gente não pode participar, que possamos realizar as próximas sessões no período da noite. Seria uma forma em que a população teria mais condição, o trabalhador, de comparecer às sessões, porque eu acho que nós todos aqui estamos bem intencionados. Não temos, em maneira alguma, a ideia, a intenção de esconder do povo, esconder da população de Caldas Novas. Eu, pelo menos conversando com os colegas, eu acredito que todos estão cientes de que nós temos de dar uma resposta para a nossa comunidade. Então, para que a gente realizar sessão no período da manhã? E por que não durante a noite, abrindo oportunidade para que a população, para que o povo de Caldas Novas possa participar? Então, é uma sugestão do vereador Tony Marcos e acredito que nós futuramente iremos discutir e possamos chegar a um denominador comum. Muito obrigado a todos. Dando prosseguimento na votação, vereador Cirlande Marceneiro. Pela aprovação. Vereador Cílio Junqueira. Pela aprovação. Vereador Saulo Inácio. Pela aprovação. Vereador Rodrigo Lima. Pela aprovação. Vereador Marim Pires. Vereador Marcos Primo. Vereador Marim da Câmara. Pela aprovação. Vereador Gilmar Engenheiro. Pela aprovação. Vereador Geraldo Pimenta. Pela aprovação. Vereador Edinaldo da Saúde. Pela aprovação. Vereador Claudinho. Pela aprovação. Vereador Arlindo Ceará. Pela aprovação. Vereador Antônio Marcos. Aprovação. Não havendo mais matéria a ser apreciadas, todos de posse da ata da terceira sessão, coloco a mesma em discussão. Em votação.
Ata aprovada por todos os vereadores presentes, declaro encerrado a presente sessão extraordinária.